Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander de Eletromagnetismo 1 e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa unidade 2, entrando agora em operadores vetoriais. Tá? Então nessa aula a gente vai fazer uma pequena introdução sobre os operadores vetoriais. Operadores vetoriais ainda faz parte desse estudo, né, de cálculo diferencial, junto com os vetores, que, como eu expliquei, é a nossa base matemática para entender o eletromagnetismo, né, ser capaz de solucionar os problemas de eletromagnetismo. Então a gente vai primeiro a algumas definições, né? Por exemplo, a gente define um campo. O que é um campo? É uma especificação de uma grandeza em função da sua posição dentro de uma região de interesse. Então o campo nada mais é do que uma função que ela é, né, é uma grandeza, né, que ela é função de uma posição no espaço. Então ela pode ser uma função de x, y, z, uma função de r, φ e z, uma função de r, θ, φ. Então se a nossa função, a nossa grandeza, ela for algo desse tipo aqui, ó, por exemplo, ó, v de x, y, z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2z. Ou seja, o valor desse nosso v, dessa nossa função v, depende da posição dele, então esse nosso v a gente vai dizer que ele é um campo. Então nossa grandeza ela é um campo quando ela é função de uma posição no espaço. Tá bom? E esse campo, né, ele pode ser tanto um campo escalar quanto um campo vetorial. Então, o campo é dito escalar se o valor desse campo ele for uma grandeza sem orientação, ou seja, ele não for um vetor. Quer dizer que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, desse exemplo, eu tenho aqui o nosso campo e eu quero o valor desse campo no ponto 1, menos 2, 3. Ora, substituindo o x por 1, o y por menos 2 e o z por 3, a gente encontra o valor de menos 1. Ou seja, esse nosso campo, nesse ponto, é igual a menos 1. Menos 1 é uma grandeza escalar. Logo, né, esse nosso campo aqui, ele é um campo escalar. Então, o nosso campo escalar, ele resulta, cada ponto, né, para qualquer que seja o ponto que a gente substituir nesse nosso campo, para cada ponto a gente sempre tem um valor escalar. É o caso, por exemplo, da temperatura. A gente pode ter uma função, um campo escalar, temperatura, que ele representa a temperatura em cada ponto da nossa sala. E aí a gente tem, né, para cada valor de x, y, z que a gente substituir, que é o nosso ponto, a gente vai obter o valor da temperatura naquele ponto. A temperatura é uma grandeza escalar. Logo, né, esse nosso campo é um campo escalar. Um exemplo também, né, é o potencial elétrico. O potencial elétrico também é uma grandeza escalar. A gente tem um potencial elétrico em cada ponto. Né? Campos potenciais são campos escalares. Então, potencial elétrico, potencial gravitacional, lá de mecânica, são campos escalares. Né? E as superfícies, a gente tem uma definição, né, que quando a gente pega uma superfície de um campo escalar, né, ou campo potencial, né, a gente pega uma superfície em que todos os valores, né, são iguais, essa superfície é chamada de uma superfície equipotencial. Então ela é uma superfície equipotencial se ao longo dessa superfície, né, todos os pontos ao longo dessa superfície, né, se a gente medir o campo, né, o valor do campo escalar, ele dá sempre o mesmo valor, né, ele é constante nessa superfície. Bem, e aí o que é um campo vetorial? Agora, um campo vetorial é aquele que em cada ponto a gente encontra o valor de um vetor. Então olha aqui na figura, para cada ponto x, y, z que a gente escolher, o resultado nesse ponto é um vetor. A gente tem então um valor que está associado ao módulo e temos também uma orientação, né, que está mostrando qual é a direção e sentido desse vetor. Então, né, um campo vetorial, né, cada ponto, né, a cada ponto a gente tem um vetor associado a ele, né, que possui um módulo, uma direção e um sentido. Então, por exemplo, a velocidade em um fluido. Então a gente tem um fluido, imagina, por exemplo, a água sendo deslocada ao longo de um cano. E a gente quer, em cada ponto né, cada pontinho de área, a gente quer saber a velocidade daquele fluido naquele ponto. Então a velocidade naquele ponto, né, o deslocamento daquela água naquele ponto, ele tem um módulo, né, ou seja, ela pode estar se deslocando mais rápido ou mais devagar,
mas ela também tem uma direção e sentido, né? Então, nesse caso, é interessante a gente representar a velocidade como um campo vetorial, porque a gente vai ter informação tanto sobre o módulo dessa velocidade, quanto também a direção e o sentido dessa velocidade em cada ponto, ou seja, cada pedacinho, né, cada gotinha, né, dessa nossa água, ela se desloca, né, com determinada velocidade e com determinada direção e sentido. Bem, o campo elétrico também é um exemplo de um campo vetorial. A força elétrica também é um campo vetorial, o campo magnético também é um campo vetorial, porque além de ter um módulo, né, associado à intensidade desse campo elétrico, ou dessa força elétrica, ou desse campo magnético, a gente tem também uma direção e sentido. E essa informação também é importante para a gente. Então, para mapear campos vetoriais, é comum a gente utilizar o conceito de linhas de fluxo, tá? Então, para o caso particular de campos vetoriais, no lugar da gente utilizar esses vetores, é comum a gente utilizar linhas. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem um duto, né, passando um fluido. A gente, ao invés de colocar esses vetores, a gente pode colocar linhas que essas linhas elas se deslocam, né, o sentido delas aponta justamente para o sentido da variação do campo vetorial, de maneira que, né, essas linhas elas são tangenciais, né, ou seja, elas estão apontando na direção do vetor, e quanto maior a concentração de linhas, significa que o campo vetorial naquela determinada região ele é mais intenso. Então é uma outra forma que a gente tem de representar campos vetoriais, né? A gente pode representar tanto utilizando os próprios vetores, quanto a gente pode substituir esses vetores por linhas apontando, né, nessa direção de variação dos vetores, de maneira que aonde esses vetores são mais intensos, né, tem maior módulo, a gente coloca uma intensidade maior de linhas. E aonde os vetores têm um módulo menor, a gente coloca uma variação menor, né, uma densidade, né, menor de linhas, dessas linhas de fluxo. Bem, então como eu falei, né, um campo vetorial, ó, imagina então, como que a gente representa aqui, ó, um exemplo de campo vetorial. Aqui, ó, um campo vetorial, ó, ele é uma função também da posição, por ser um campo, só que aqui, ó, a gente tem uma componente dele que aponta na direção de x, uma componente dele que aponta na direção de y e uma componente dele que aponta na direção de z. Então o nosso campo passou a ser um campo vetorial. Então, por exemplo, no ponto 1, menos 2, 3, a gente vai substituir o x por 1, vamos substituir o y por menos 2 e vamos substituir o z por 3. E aí, quando a gente for fazer essas contas, a gente vai chegar aqui, ó, fazendo as contas, a gente chega nesse resultado aqui, ó. 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado vai dar 4 mais 1, que dá 5. Então aqui a gente vai achar o 5 na direção de x, menos 5 na direção de y e menos 8 na direção de z. Que valores, que é isso daqui? Isso aqui pra gente é um vetor. Esse vetor aqui é o vetor desse nosso campo vetorial nesse ponto aqui, ó, 1, menos 2, 3. Mas para outro ponto, se a gente for substituir para outro ponto, a gente pode encontrar outro vetor. Ou seja, é um conjunto de vetores, né, associados a cada um dos pontos. Então isso que é o nosso campo vetorial. Para cada ponto a gente tem um vetor diferente, né, que tem ou seja, ele tem um módulo e ele tem uma direção e sentido. Então, né, um campo escalar ele representa uma distribuição de valores, né, escalares, né, ao longo de uma região, e o campo vetorial representa uma distribuição de vetores, né, com magnitude e orientação ao longo de uma região. Tá certo? Então, no estudo de eletromagnetismo, a gente vai precisar desses indicadores matemáticos para entender o campo, né? Seja ele escalar ou vetorial, né? Como que esse campo ele se comporta no espaço. Como que esse campo elétrico se comporta no espaço. Como que esse campo magnético se comporta no espaço. Então essas são grandezas que elas dependem, né? Dependem da gente entender como que a gente poderia trabalhar com esse conceito de campo. Então os três operadores vetoriais, né, que são operadores sobre campos escalares e vetoriais, esses operadores,
né, os principais deles, ou mais utilizados em eletromagnetismo, é o chamado de gradiente, o divergente e o rotacional. Então, o que é o gradiente? Bem, o gradiente ele é uma operação, né, vetorial, né, uma operação matemática, ele é uma operação, né, matemática sobre um campo escalar, né? Então a gente pode fazer o gradiente de um campo escalar. Então não faz sentido fazer gradiente de campo vetorial. Faz sentido apenas a gente fazer o gradiente de um campo escalar. Bem, o gradiente de um campo escalar, ele resulta em um vetor. Então o resultado dessa operação gradiente é um vetor, tá bom? Ele é um campo vetorial, né? Ele resulta em um vetor. Né? Ele resulta em um campo vetorial. O que significa o gradiente, matematicamente? O gradiente, ele é um vetor que aponta para a máxima variação do campo escalar. Então, por exemplo, se a gente fizer o gradiente de um campo escalar da temperatura, esse vetor, esse campo vetorial resultante, ele vai ser um campo vetorial que aponta para a máxima taxa de variação da temperatura. Ou seja, a partir desse gradiente da temperatura, se a gente pegar um ponto qualquer na nossa sala, naquele ponto, se a gente medir o gradiente naquele ponto, ele vai nos dar um vetor que nos diz de quanto que a temperatura está variando naquele ponto, né, e de quanto e apontando para a máxima taxa de variação dela. Ou seja, imagina um ponto na sala. A gente tem a temperatura em um ponto. E aí a gente, em volta desse ponto, a gente também tem a temperatura em volta desse ponto. E aí eu pergunto, para onde que ela varia mais? Olhando para esse ponto do meio, os pontos em volta, qual é o ponto em que a variação da temperatura foi maior? Ou seja, a taxa de variação da temperatura foi maior. E de quanto foi essa taxa de variação? O de quanto foi essa taxa de variação é o módulo desse vetor gradiente. E essa direção em sentido de máxima variação é justamente a direção em sentido desse vetor gradiente. Então o gradiente ele nos aponta para a máxima taxa de variação desse nosso campo escalar. Então, se por exemplo a gente tiver um potencial elétrico e a gente quiser saber a diferença de potencial elétrico, a DDP, tensão elétrica, DDP, a gente vai fazer o quê? O gradiente, a gente vai calcular o gradiente desse potencial elétrico, uma vez que o gradiente ele aponta para maior taxa de variação, ou seja, ele vai apontar para a DDP do nosso potencial elétrico. Ele vai calcular a nossa DDP. Bem, o divergente, né, esse nosso segundo operador vetorial, o divergente, ele é uma operação sobre um campo vetorial. Ou seja, a gente faz o divergente de um campo vetorial. Então a gente não faz divergente de campo escalar. A gente só é capaz de fazer divergente de campo vetorial. E o resultado dessa operação é um escalar. Então o divergente, a gente faz o divergente sobre um campo vetorial e ele vai resultar em um valor, né, em um campo escalar. Que valor é esse do divergente? O divergente ele é uma medida de fluxo por unidade de volume que emana de determinado ponto. Então, o que a gente vai imaginar aqui, imagina que tem uma superfície fechada. A gente tem, sei lá, um cano. Imagina um cilindro. E passando através desse, imagina linhas de fluxo passando através desse cilindro. O que o divergente desse campo vetorial, né, que essas linhas de fluxo é um campo vetorial. O que o divergente faz é calcular justamente o fluxo através dessas superfícies por unidade de volume, né? Ele na verdade é uma densidade de fluxo. Então a partir do divergente a gente consegue calcular o fluxo através de uma superfície. E esse conceito de fluxo vai ser importante quando a gente for estudar campo elétrico, por exemplo. Se a gente quiser calcular o campo elétrico que flui através de uma superfície, a gente vai utilizar o conceito de divergente em cima desse campo vetorial que é o campo elétrico. Tá certo? Então, o divergente, ele calcula o fluxo através de superfícies. Ele está associado ao cálculo do fluxo. O fluxo é justamente essas linhas de fluxos atravessando superfícies. Agora, o rotacional ele está relacionado à circulação dessas linhas de fluxo. Então, existem linhas que estão atravessando superfícies, mas existem linhas que ficam girando e elas se fecham
entre elas, né? A própria linha se fecha entre elas, formam caminhos fechados. E para calcular, né, essa rotação dessas linhas, a gente usa o rotacional. Então o rotacional ele é uma operação também sobre as linhas de fluxo, né, também sobre o campo vetorial, só que o resultado dele é um vetor. Uma vez que para a gente não interessa apenas a informação sobre a intensidade dessa rotação, mas a gente também precisa saber o sentido dessa rotação, né? Então o resultado de um rotacional é um vetor, né, que nos fornece essas informações sobre a circulação dessas linhas de fluxo, né, desse campo vetorial em relação a um determinado ponto. Então, como o resultado é um campo vetorial, porque para cada ponto, né, a gente tem um valor, né, de rotação associado. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai entrar, né, no gradiente de um campo escalar, né, aí depois a gente vai estudar o divergente e depois vamos estudar o rotacional. Então a gente vai estudando agora aula a aula cada um desses operadores vetoriais, né? A gente vai deduzir cada um deles e vamos mostrar na prática como que a gente utiliza, qual o significado dos resultados, tá bom? Valeu!